Oi galera, tudo bem? Aqui o professor Roberto conversando com vocês. Vamos falar alguma coisa sobre a filosofia? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que há um conjunto de filósofos que nós chamamos de racionalistas, ou seja, são aqueles que têm a tendência de estabelecer o conhecimento a partir das operações do próprio intelecto, o conhecimento a partir da atividade da própria alma, da própria razão, não é isso? Então, vamos lembrar, lá no Parmênides, por exemplo, né? Parmênides é muitas vezes colocado como fundador da metafísica, base inicial da ontologia, porque ele afirma a realidade como aquele ser conhecido pelo pensamento puro, a total identidade, portanto, entre o ser e o pensar, lembra? E por isso, metafísica, né? Porque afinal de contas, aquilo que é real é aquilo que nós conhecemos no pensamento, na consciência. O ser é aquilo que é o conceito inteligível, a forma, e que é aquilo que depois, outro grande racionalista, que é o Platão, vai estabelecer como o eidos, as formas, as ideias, não é isso? Na filosofia dialética de Platão, é preciso entender o conhecimento como aquele processo de superação da doxa, do conhecimento sensível, para o conhecimento inteligível, para o conhecimento das formas, das ideias. E aí, claro, lembrar que esse conhecimento está na própria alma, lembra? A chamada teoria da reminiscência. O conhecimento está em nós e, portanto, a razão busca despertar esse conhecimento a partir, inclusive, do próprio raciocínio, da própria matemática, da própria geometria. Lembra disso? Essa base racionalista também aparece claramente em Platão, assim como depois, por exemplo, lá no Agostinho, que é o pensador medieval, que é um neoplatônico, né? O que o Agostinho, então, ele faz? Ele faz uma espécie de cristianização do próprio mito da caverna de Platão, na medida em que ele afirma que o conhecimento é aquilo que a alma busca a partir da luz de Deus. A alma, a inteligência, a razão deve crer para que, então, a luz divina dê à razão as capacidades para compreender aquelas verdades necessárias, imutáveis e sagradas. De modo que também em Agostinho, ele fala, existe aquilo que é a cidade de Deus e aquilo que seria a cidade do homem. A cidade do homem seria justamente todo esse mundo de pecado, todas as imperfeições do mundo material. E na cidade de Deus encontra-se, portanto, aquela verdade, aquele bem eterno e que, portanto, só a razão que se liberta da prisão dos sentidos poderá alcançar essas verdades eternas mediante a ação da luz divina. Muito bem, depois a gente chega então no Descartes. O Descartes é o racionalista clássico, o racionalista puro, que sustenta todo o conhecimento pela atividade do intelecto, que inclusive segue um rigor matemático. Vamos lembrar que o Descartes acreditava que nós devemos olhar para o mundo como se fosse um imenso mecanismo que pode ser traduzido pela razão como uma verdadeira equação, como uma verdadeira fórmula. Então, esse intelecto do homem já traz, inclusive, em si, ideias inatas, não é? Ideias que são, portanto, conhecimentos puros, como o próprio conhecimento de Deus. Lembra disso? Né? Deus é uma ideia inata para René Descartes, certo? Porque é aquela ideia do ser perfeito. E Deus, inclusive, é a garantia dessas ideias inatas. Tá vendo? Então, o racionalismo cartesiano é essa ênfase no papel da razão e nas capacidades do intelecto puro para conhecer a natureza, para compreender todo o conhecimento a partir dessa única base, dessa base que é o do intelecto. E aí, claro, para fechar, o Hegel. O Hegel é aquele filósofo alemão contemporâneo que estabelece, né, que o real é racional, que o mundo é a materialização da consciência. Toda a natureza, todas as coisas fazem parte de um processo da própria mente. Só é real o que é racional. Então, nesse seu idealismo dialético, o Hegel sustenta que a própria história da humanidade é a história da consciência humana, é a realização do espírito no tempo, certo? Esse idealismo hegeliano depois vai ser mudado pelo Karl Marx, que vai inverter essa ordem de realidade. Vocês se recordam disso? Marx vai dizer assim, que não é a consciência que determina a vida dos homens, mas a vida material dos homens que determina a sua consciência. Portanto, o Marx, ele se pauta nas ideias do Hegel, mas substitui, inverte aquela dialética hegeliana. Muito bem, fica aí essa dica, você percebe, ó, vários pensadores com essa mesma linha de raciocínio que enfatiza o papel da razão do próprio intelecto no conhecimento.
Pode ter certeza, isso aí que nós falamos vai cair nessa prova. Boa sorte a todos e um forte abraço.